vida de reis por meio de documentos históricos. Novelas de cavalaria, histórias ficcionais de aventura em que os personagens demonstravam heroísmo. E textos teatrais, peças curtas que representavam cenas bíblicas e costumes sociais. Em seu segundo pelotão, a Escola Municipal José Araújo da Silva traz o tema Humanismo em Portugal, que teve como marco inicial a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor do reino na Torre do Tombo e a volta do poeta Sá de Miranda da Itália, que trazia as novidades renascentistas. A Torre do Tombo guarda o acervo dos registros dos momentos mais importantes da história de Portugal, aqui representado pelos pergaminhos trazidos pelos alunos. Nesse pelotão, a escola traz como subtema obras de destaque em Portugal. Representados pelos alunos, apresenta Dom Quixote de la Mancha, obra do escritor espanhol Miguel de Cervantes, considerada a maior obra da literatura espanhola e o segundo livro mais lido da história. Dom Quixote é apontado como o primeiro romance moderno. Romeu e Julieta, que é uma tragédia do escritor inglês William Shakespeare, escrita no final do século XVI. A obra de dramaturgia relata a história de amor entre Romeu e Julieta, um dos maiores clássicos da literatura mundial e uma das obras mais emblemáticas. E Os Lusíadas, uma das obras mais importantes da literatura de língua portuguesa, escrita pelo poeta português Luís Vaz de Camões, que tem como assunto a viagem de Vasco da Gama às Índias. A Escola Municipal José Araújo da Silva encerra o seu desfile agradecendo a todo o público, familiares, funcionários e todos que contribuíram para a realização desse momento. E nós agradecemos e parabenizamos a escola pela belíssima apresentação. Banda Marcial Nossa Senhora do Ó. E nesse momento assistiremos à apresentação da Banda Marcial Nossa Senhora do Ó, pertencente à paróquia de Itacuruba, Diocese de Floresta, fundada em 8 de dezembro de 2019 pelo Padre Samuel Félix.
Essa é a banda marcial Nossa Senhora do Ó. Agradecemos e parabenizamos a banda marcial Nossa Senhora do Ó por abrilhantarem ainda mais o nosso desfile cívico. E na sequência, temos a Escola Municipal Paulo Freire. A Escola Municipal Paulo Freire trouxe a sua apresentação em forma de poesia. Escola Municipal Paulo Freire, vem aqui se apresentar. É sobre o classicismo que iremos tratar. Uma escola literária do tempo do Renascimento trouxe de volta os modelos clássicos da Grécia Antiga para o momento. Nossa linda aluna Camila traz o estandarte com brilhantismo, seguida por Caio e Cristiano, que trazem o tema classicismo. O grande livro vermelho traz o contexto histórico e cultural. O classicismo tem sua gênese na Itália, e a Grécia Antiga era o berço do pensamento ocidental. Novas concepções irão surgir com as grandes navegações. Europeus, asiáticos, indianos, árabes. Acontecia o intercâmbio de civilizações. As principais características iremos apresentar: universalismo, antropocentrismo, objetividade, observação, nacionalismo, neoplatonismo, ideal de beleza grego, obra minética, valores clássicos, paganismo, razão e racionalismo. Precisamos destacar o desenvolvimento científico e cultural. Galileu Galilei, pai da ciência moderna, de áreas como física e astronomia, ele era maioral. Nicolau Copérnico, a Igreja Católica contrariou, ao dizer que o Sol é o centro do universo solar. Ele revolucionou. Johannes Gutenberg inventou alemão, o primeiro a usar a prensa e outros móveis de metal, inventos que revolucionaram a técnica de impressão, trazendo as obras de arte: Mona Lisa, Primavera, Nascimento de Vênus, Escola de Atenas, Criação de Adão e Pietà, com belezas e criatividade que iremos encerrar. Lembramos de agradecer a todos que nos ajudaram: alunos, pais, professores, funcionários, SEDUC, Prefeitura Municipal. Até o próximo ano e tchau. Agradecemos e parabenizamos a Escola Municipal Paulo Freire por abrilhantar ainda mais o nosso desfile cívico. Tipo essa aqui a gente tava vendo. Recebemos agora a Escola Municipal Santa Filomena, que traz como tema o classicismo em Portugal, que compreende o período literário do século XVI, entre 1537 a 1580. Na primeira ala, a Escola Santa Filomena faz referência ao início do classicismo em Portugal, representado pela caravela portuguesa, que traz de volta ao seu país o pioneiro do classicismo português, o poeta Francisco de Sá de Miranda, trazendo em sua mala ideias de renovação literária. Na segunda ala, a
escola traz a faixa com o subtema Do Estilo Novo, um novo estilo de poesia. A medida nova é uma característica estrutural dos poemas clássicos. O modelo tinha como base a forma fixa do soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, nos versos decassílabo e na 8ª rima. Nesse contexto, a escola apresenta um dos grandes sonetos do classicismo português, O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, de Luís Camões, escrito em pergaminho. Cada pergaminho traz uma estrofe do soneto. Na terceira ala, traz a faixa com o subtema Poetas Classicistas, destacando os poetas Luís Vaz de Camões, considerado o maior escritor do período do classicismo, assim como um dos maiores representantes da literatura mundial. Francisco de Sá Miranda, poeta português e introdutor do soneto, que escrevia poesias de diversos gêneros medievais. Bernardino Ribeiro, poeta e escritor renascentista. Na quarta ala, a escola traz o subtema Dialogando com as obras épicas e líricas. O gênero épico é a narrativa em verso, que apresenta um episódio heróico da história de um povo. Dentre as obras épicas, a escola destaca os Lusíadas, de Luís de Camões, e a Divina Comédia, de Dante Alighieri. O gênero lírico, a temática geralmente envolve a emoção, o estado de alma, os pensamentos, os sentimentos do eu lírico. O termo lírico vem do latim e quer dizer lira, um instrumento musical grego. Dentre as obras líricas, a escola destaca poesias de Sá de Miranda, Alma Minha Gentil Que Te Partiste, de Luís de Camões, e novela Menina e Moça, de Bernardino Ribeiro. Na quinta ala, a escola traz o subtema A Epopeia do Classicismo Português. Em destaque, a escola referencia a obra Os Lusíadas, de Luís de Camões, um clássico da literatura portuguesa, publicado em 1572, é estruturado em 10 cantos, dos quais distribuem-se 8.816 versos em 8ª rima. Para representar a temática dessa grande obra, a escola traz alunas com livros que de suas páginas surgem caravelas portuguesas, uma vez que essa grande epopeia narra a história de Vasco da Gama e de outros personagens da era das grandes navegações. A escola agradece a todos os envolvidos na organização do desfile e nós agradecemos e parabenizamos a Escola Municipal Santa Filomena pela belíssima apresentação. Em sequência, a Escola Municipal 1º de Julho. A Escola Municipal 1º de Julho traz como tema o quinhetismo e representa a primeira manifestação literária com relatos de viagens com características informativas e descritivas. A primeira ala retrata a chegada dos portugueses e as grandes navegações no território brasileiro, tendo como líder dessa expedição Pedro Álvares Cabral. No Brasil, o quinhetismo foi marcado por 2 principais momentos de produções literárias: a literatura de informação e a literatura jesuíta ou catequese. Na segunda ala, a escola mostra a literatura de informação. Reúne textos descrevendo as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, desde a fauna, a flora e o povo. O principal marco da literatura de informação foi a carta de Pedro Vaz de Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel, sobre o descobrimento do Brasil. A carta descreve o primeiro contato com os povos indígenas, como demonstra o seguinte trecho: a feição deles é parda, algo avermelhada, de bons rostos e bons narizes. A carta retrata também a primeira missa realizada em solo brasileiro, e a escola faz destaque ao seguinte fragmento: ao domingo de Páscoa, pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir a missa. E assim foi feito, a qual foi dita pelo padre Frei Henrique. A natureza é descrita na carta
para o então rei de Portugal, e a escola destaca o seguinte trecho: a terra por cima de toda chama, e muita cheia de grandes alvoredos. Na terceira ala, observa-se a outra vertente quinhentista, denominada de literatura jesuíta ou catequese, que era produzida pelos missionários jesuítas. Eles tinham o objetivo de converter os indígenas ao cristianismo, criando assim uma nova categoria de textos: cartas, tratados, crônicas e poemas. Os autores mais significativos dessa vertente são os padres Manuel da Nóbrega, Fernão Cardim e José de Anchieta. Na quarta ala, a escola vem mostrando os principais autores e obras do quinhentismo. Pero Vaz de Caminha, com a obra A Carta de Pero Vaz de Caminha, em 1500. Hans Stander, com a obra Duas Viagens ao Brasil, em 1557. Padre José de Anchieta, com a obra A Arte Gramática das Línguas Mais Usada na Costa do Brasil, em 1595. Pero Vaz de Cândavo, A História da Província de Santa Cruz. Padre Manuel da Nóbrega, com a obra Diálogo sobre a Conversão dos Gentios, em 1557. O quinhentismo teve um papel fundamental na construção da literatura brasileira. Através dos textos produzidos nesse período, foi possível estabelecer uma tradição literária no país. A Escola Municipal 1º de Julho agradece ao trabalho realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Petrolândia, através da Secretaria de Educação, equipe escolar e familiares, pois toda a beleza e criatividade do evento se deve à colaboração de todos. Agradecemos e parabenizamos a Escola Municipal 1º de Julho por abrilhantar ainda mais o nosso desfile cívico. E nesse momento recebemos a Escola Municipal 4 de Outubro, que traz para a avenida o tema barroco, estilo de época que surgiu na Itália no final do século XVI, no contexto histórico da Reforma Protestante e contra a Reforma Católica. A escola traz a representação de Martim Lutero, um monge alemão que se destacou como principal líder da Reforma Protestante, dando início às igrejas luterana, anglicana e calvinista. A Contra-Reforma ou Reforma Católica foi um movimento de reestruturação da Igreja Católica que culminou em 1545 com o Concílio de Trento, que foram algumas medidas tomadas para conter o avanço do protestantismo. Entre elas estão os sacramentos, a crisma, a eucaristia, a ordem. O estilo barroco teve grande destaque na escultura, pintura e literatura. A escola traz a representação de alguns artistas do período, bem como suas obras. Aleijadinho, como principal artista, e a escultura viva do profeta Abdias. Mestre Valentim e a escultura do Caçador. Francisco Xavier de Brito e a escultura de São Francisco. E, por último, o Mestre Ataíde e a tela da Santa Ceia. Em seguida, a escola traz a representação de alguns escritores da época, Padre Antônio Vieira, Bento Teixeira, Nuno Marques e Frei Vicente, e finalizando sua apresentação com alguns pintores da época, Caravaggio, Velázquez, Artemisa e Rubens. Agradecemos e parabenizamos a Escola Municipal 4 de Outubro pela linda participação nesse desfile. Escola Municipal 1º de Maio. A Escola Municipal 1º de Maio, orgulhosamente, vem ao público apresentar o principal movimento literário do século XVIII, o arcatismo. Essa escola literária caracterizou-se por ser uma das mais influentes da Europa no século XVIII e é também conhecida como citecitismo ou neoclassicismo. O movimento árcade evidencia o ser humano como um sujeito racional, que buscava a simplicidade e a racionalidade em suas obras. A escola traz, na sua primeira ala, alguns preceitos latinos que inspiraram os escritores árcades, como Frigério, que exalta a natureza e a vida campestre como condições ideais para o homem viver plenamente, e o Carpe Diem, que incentiva a aproveitar o tempo presente sem preocupação com o amanhã. A segunda ala demonstra o bucolismo e o pastoralismo,
que eram os escritores árcades. Era um ideal de vida perfeita, longe das riquezas e da agitação da cidade, e na simplicidade e tranquilidade do campo. A terceira ala destaca alguns dos escritores árcades, como Manuel Maria Barbosa, do Bocage, Antônio Diniz da Cruz e Silva Francisco e José, que utilizavam suas obras uma linguagem simples e objetiva, evidenciando a preocupação dessa escola literária em se comunicar com a clareza e simplicidade. A Escola Municipal 1º de Maio finaliza sua apresentação, deixando seus agradecimentos ao público e às autoridades presentes, e a todos seus colaboradores, alunos e pais, que contribuíram e oportunizaram sua apresentação dessa estética literária, que visa, no ideal de vida simples, o conceito de felicidade. Agradecemos e parabenizamos a Escola Municipal 1º de Maio por abrilhantar ainda mais o nosso desfile cívico. E nesse momento assistiremos à apresentação da Banda Marcial 1º de Julho, banda da Escola Municipal 1º de Julho.
Oi. Agradecemos e parabenizamos a Banda Marcial 1º de Julho por abrilhantar ainda mais o nosso desfile. E nesse momento nós recebemos as escolas municipais rurais dos núcleos 1 e 2, Angico, Aroeira, Costa e Silva, Elvira Pereira, Sandálias do Pescador, Pedro Cavalcante e Quixabeira, que trazem para a avenida o tema Arcadismo no Brasil. O arcadismo foi um movimento literário nascido na Europa no século XVIII, também conhecido como neoclassicismo. O arcadismo no Brasil teve como principais autores Tomás Antônio Gonzaga, com a obra Marília de Dirceu, e Cláudio Manuel da Costa, com o livro Obras Poéticas como marco inicial e principal tendência estética produzido no país na época. As características do arcadismo refletem a simplicidade por meio da exaltação da natureza proposta pelos arcadistas. Dessa forma, os escritores árcades estavam preocupados em demonstrar uma vida simples e tranquila, longe dos centros urbanos. O movimento era caracterizado pela poesia pastoril, marcada pela rejeição à vida urbana e valorização da vida no campo, exaltando a simplicidade e o contato com a natureza. A escola Quixabeira
traz o Ciclo do Ouro, que ocorreu em nosso país em Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais. Um dos principais centros comerciais brasileiros na época, onde se desenvolveu o maior volume de obras árcades do país. Após a queda de produção do sistema de exploração aurífera, passaram a ser necessárias técnicas mais refinadas, que exigiam a permanência por maior período dos garimpeiros. Essa necessidade de permanecer junto aos locais de exploração também contribuiu para o estabelecimento de novas vilas. É nesse período que são fundadas as vilas de São João del Rei, do Ribeirão do Carmo, atual Mariana, Vila de Sabará, de Pitangui e Vila Rica de Ouro Preto, atual Ouro Preto, entre outras. A Escola Municipal Pedro Cavalcante da Silva traz os principais autores árcades, que são Santa Rita Durão, com sua principal obra, Caramuru, Basílio da Gama, que escreveu o livro O Uruguai, Cláudio Manuel da Costa, poeta de grande qualidade, que tem como principal obra Culto Métrico, e Thomas Antônio Gonzaga, autor do clássico Marília de Disseu. As obras épicas do arcadismo no Brasil foram as primeiras em nossa história a construir um retrato literário de momentos fundamentais da formação do povo brasileiro, iniciando assim um processo de reflexão por intermédio da literatura, de questões que envolviam nossa identidade e características. Agradecemos e parabenizamos as escolas municipais dos núcleos 1 e 2 pela maravilhosa participação nesse desfile. Escola Municipal Itamar Leite e Escola Lino Manuel Viana. A Escola Itamar Leite e a Escola Lino Manuel Viana trazem para a avenida o tema, o contexto histórico do romantismo a partir do século XVIII. O romantismo é uma escola literária que surgiu na Europa no século XVIII. À frente do pelotão vem a representação de um livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther, do alemão Johann von Gogh van Werther, e trechos de cartas da mesma obra. A publicação dessa obra aflorou manifestações artísticas nos primeiros períodos do romantismo. O romance trata de uma coletânea de cartas em que o protagonista, Werther, um jovem de alta aristocracia alemã, conta ao amigo suas emoções e frustrações. Em uma das cartas ele fala de uma donzela que todos os dias passou a admirá-la na janela de sua casa. Carlota era uma jovem camponesa, já comprometida a casamento a outro jovem. Essa admiração ressaltou em uma paixão profunda, tempestuosa e desditosa, que levou ao deslumbre do primeiro grande amor juvenil, seguido progressivamente ao próprio aniquilamento existencial. Logo em seguida, as escolas destacam as características marcantes retratadas no romance como sendo cenário bucólico, caracterizado pela idealização de um cenário de paz e sossego. Natureza com inspiração, cenário onde os poetas encontram acolhimento para o seu sofrimento. Idealização da figura feminina. A mulher era idealizada como dona de um caráter puro, ingênuo e delicado, figura próxima da divindade. Dramaticidade exagerada. Capacidade humana de lidar consciente com gestos interiores, movimentos internos de sensibilidade. Na sequência, o pelotão traz a faixa Revolução Francesa, marco histórico do romantismo.
A Revolução Francesa, ocorrida no final do século XVIII e início do século XIX, foi um marco do romantismo, sendo um momento histórico que envolveu uma sociedade dividida em diferentes classes sociais: clero, nobreza, camponeses e burgueses, onde as classes menos favorecidas e exploradas pela nobreza se rebelaram na busca por direitos iguais. Assim, o período romântico, que ocorreu entre 1780 e 1850, surgiu no meio de uma grande era de revolução. A primeira onda do romantismo foi fortemente influenciada pelo espírito da revolução e pelo ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Contribuindo para o egocentrismo romântico e permitindo as mais diversas formas de expressões através da arte, como mostram os exemplos trazidos pelas escolas. Agradecemos e parabenizamos a Escola Municipal Itamar Leite e a Escola Municipal Lino Manuel Viana por abrilhantar ainda mais o nosso desfile cívico. Nesse momento, recebemos as escolas municipais rurais dos núcleos 3, Aveloz, Baraúna e São Pedro, 4, Canafístula, Macambira, Pau-Ferro, Doutor Trajano e Chique-Chique, e 5, Caruá, Chapada, Juá, Limão Bravo e Santa Inês, e a Escola Municipal Mandacaru, que apresentam na avenida o tema O Romantismo em Portugal. O romantismo em Portugal teve início em 1825, estendendo-se até o final do século XIX. Foi dividido em 3 fases. A primeira fase do romantismo português, de 1825 a 1840, é marcada pelo nacionalismo. A segunda fase, de 1840 a 1850, apresenta caráter ultrarromântico. E a terceira fase, de 1860 a 1870, ficou conhecida como pré-realista. Primeira geração, nacionalismo e aspirações liberais. A primeira geração do romantismo português foi marcada pelas temáticas nacionalistas e ideais do liberalismo. Destaca-se nessa geração Almeida Gerard, autor do poema Camões, de 1825, marco inicial do romantismo português. Também marcam a primeira geração de românticos portugueses os autores Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho. Segunda geração, ultrarromantismo, de cunho exageradamente sentimental. As obras ultrarromânticas exaltam a sensibilidade e costumam ter enredos passionais e trágicos. As temáticas ganham um tom de melodramático, melancólico e soturno, caracterizadas pelo exagero, pela idealização amorosa, pessimismo e morbidez. Trata-se de uma mudança formal, influenciada por autores estrangeiros, principalmente o inglês Lord Byron e o alemão Johann Wolfgang von Goethe. O principal autor dessa geração é Camilo Castelo Branco, que ganhou fama com o romance Amor de Perdição, tragédia passional de explosões familiares que se tornou um Romeu e Julieta português. Terceira geração, renovação romântica. Os românticos dessa última geração podem ser considerados pré-realistas. Abandonaram os excessos da geração anterior, bem como os personagens idealizados, em prol de um contato mais próximo com a realidade. Também conhecido como romantismo social, rompeu com a estética narcisista do período anterior. Influenciados pelo autor francês Victor Hugo, os românticos da terceira geração pretendiam uma renovação da linguagem poética, orientados pelo princípio da modernidade que se estabelecia. Antero de Quental foi o grande nome do período, considerado o segundo maior sonetista de Portugal. Poeta e pensador, dotado de uma postura inquieta e interrogante, pretendia devolver à literatura o espírito revolucionário da primeira geração do romantismo. Defensor da modernidade, tentava conciliar ciência e metafísica por meio da filosofia, que expressava em forma de poesia. Agradecemos e parabenizamos as Escolas Municipais Rurais dos Núcleos 3, 4 e 5 e Escola Municipal Mandacaru pela belíssima apresentação desse desfile. Escola Brasil. A Escola Brasil de Ensino Infantil e Fundamental
traz para a avenida o seu primeiro pelotão com o tema Romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil foi um movimento literário que reuniu uma produção muito rica de textos poéticos, teatrais e romances. O movimento teve início em 1836, com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Foi resultado de um contexto histórico que levou à independência do Brasil em 1822 e despertou nos artistas brasileiros o sentimento de nacionalismo, marcante na primeira geração da poesia romântica. A poesia romântica brasileira é dividida em 3 gerações: indianista, enaltecedora do heroísmo indígena; ultrarromântica, centrada nas temáticas de amor e morte; e condoreira, de cunho social. O romantismo está diretamente relacionado com as ascensões da burguesia a partir do fim do antigo regime e com as novas relações de trabalho e urbanização que surgiram a partir da Revolução Industrial. A primeira ala retrata a primeira fase do romantismo no Brasil, conhecida por primeira geração romântica no Brasil. Teve como principais características o nacionalismo e o indianismo. Os temas mais explorados pelos escritores nesse momento são natureza, sentimentalismo, religiosidade, ufanismo e nacionalismo. A valorização da cultura, da história do país e das tradições populares estiveram muito presentes nessa primeira fase. O indianismo expressa uma das buscas aos temas nacionais, e nesse contexto o índio é eleito como herói nacional e apontado como um ser puro e inocente. Os principais escritores da primeira fase do romantismo foram Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e José de Alencar. Na segunda ala, a escola vem representando a segunda fase do romantismo no Brasil, conhecida como a geração do mal do século, ou ultrarromântica. Essa segunda geração romântica foi profundamente influenciada pela burguesia do inglês George Gordon Byron. Por isso, é muitas vezes chamada de geração byroniana. Marcada por aspectos negativos, a poesia desse período romântico é permeada de temas como egocentrismo, negativismo, pessimismo, dúvida, desilusão, boemia, exaltação da morte e fuga da realidade. No Brasil, os principais escritores dessa geração foram Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Fagundes Valela e Junqueira Freire. Na terceira ala, a Escola Brasil retrata o romantismo no Brasil, chamada de Geração Condoreira. A terceira geração romântica é caracterizada pela poesia literária e social. Esse período está associado ao condor, águia da Cordilheira dos Andes, com o intuito de revelar a sua mais importante característica, a liberdade. Essa geração sofreu grande influência do escritor francês Victor Marais Hugo, daí ser conhecida também como geração goana. O grande foco dos escritores desse momento foram os problemas sociais. O romantismo no Brasil nasce a partir do desejo de definir uma identidade brasileira e estimular o nacionalismo dos seus cidadãos. Dessa perspectiva, houve a necessidade de determinar os símbolos nacionais, de forma a forjar a identidade sem influenciar a burguesia. No Brasil, os principais representantes da terceira fase romântica foram Castro Alves, Tobias Barreto e Souza Andrade. Dando continuidade, a Escola Brasil de Ensino Infantil e Fundamental faz agora a apresentação do seu segundo pelotão com o seguinte tema: Bicentenário de Gonçalves Dias. A escola inicia sua apresentação com o seguinte trecho: Conheces a região onde florescem os limoeiros? Laranjas de ouro ardem no verde escuro da folhagem. Conheces bem? Nesse lugar eu desejava estar. O maranhense Gonçalves Dias fazia emergir mais uma vez seu amor à terra natal. Isso foi aos 180 anos. Em 2023 é comemorado o bicentenário do nascimento do mais ilustre escritor maranhense. Antônio Gonçalves Dias chegou ao mundo na fazenda Jatobá, em Caxias, no dia 10 de agosto de 1823.
Agradecemos e parabenizamos a Escola Brasil de Ensino Infantil e Fundamental por abrilhantar ainda mais o nosso IVIC. E nesse momento, recebemos e assistiremos à apresentação da Banda Marcial Capitão Prefeito Cizenando Alves de Carvalho, da cidade de Floresta, em nosso desfile cívico.
Pode falar enquanto grava? Recebemos o Clube dos Aventureiros e o Departamento Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, formado por crianças com idades de 6 e 9 anos, que buscam aventura, amizade e ligação com Deus, através do cuidado com o outro, do amor pátrio. Os aventureiros estão presentes em 8 países, com mais de 8 mil clubes e mais de 1 milhão de participantes do mundo. Mentira, precisa sair, cabeça. Vocês são honrados, né?